Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci, estamos hoje aqui mais uma vez no Zoom Debate. Saber se comunicar é uma das habilidades mais antigas e, ao mesmo tempo, uma das mais atuais da humanidade. Desde que os discursos da Grécia Antiga até as conversas rápidas pelas redes sociais, através da palavra que organizamos a sociedade e construímos os relacionamentos e ensinamos e aprendemos. Mas comunicar-se bem vai muito além da oratória. Envolve didática, clareza, escuta e, sobretudo, conexão. Quantas vezes já vimos alguém cheio de conhecimento, mas incapaz de explicar de forma simples? Ou, pelo contrário, alguém que sem grandes títulos consegue ensinar, inspirar e justamente porque se fazer entender. A comunicação está em tudo, no trabalho, na família, nos relacionamentos e até nos momentos de conflito. É o fio invisível que pode aproximar ou, com certeza, afastar pessoas. No episódio de hoje, vamos refletir sobre a comunicação em todas as suas dimensões, como habilidade de ensino, como ponte de relacionamentos mais saudáveis, como ferramenta de crescimento pessoal e profissional. Vamos entender por que ela é tão decisiva em qualquer contexto da vida e, principalmente, como podemos aprimorar nossa forma de nos expressar para viver com mais clareza, empatia e conexão. É para essa conversa que nós recebemos hoje Edmo Milha e Fábio Luiz Oliveira, duas histórias de superação que mostram como aprender a se comunicar pode mudar destinos e abrir caminhos que pareciam improváveis e impossíveis. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, bem, estamos agora já de volta e agora é para valer. Vocês verificaram que hoje eu busquei articular bem as palavras, né? Porque nós estamos falando de oratória, estamos falando da palavra e eu tive que trabalhar um pouquinho mais para poder mastigar mais as palavras. Recebi aqui um exercício para poder, de face, para poder relaxar a face, para poder falar com vocês, porque hoje eu vou receber dois jovens que tem, como eu disse inicialmente, tem histórias diferentes e tem histórias diferentes para contar que se superaram e hoje são referências. Eles casaram aqui, né? A goiabada com queijo, o café com leite, aquele que não teriam a princípio nada a ver um com o outro, mas hoje eles conseguiram fazer uma composição e são sócios numa empresa que eles vão falar. Eu falo primeiro aqui com Edmo Milha. Edmo Milha é empreendedor, comunicador, assim ele gosta de ser reconhecido, e fundador da escola Vencedores. Hoje ele ajuda empreendedores, estudantes e jovens vendedores e gerentes a se comunicarem com mais confiança, perderem a timidez e o medo de falar em público e de vender, com certeza, melhor. Edmo, seja muito bem-vindo. Para mim, eu fico muito feliz de estar com você aqui. Por quê? Porque nós que já nos conhecemos há um tempo, vi o seu início, a sua trajetória e sempre entendia que você, em algum momento da vida, pessoal e profissional, você teria condição de dar um salto maior. E foi o que você fez. Você deu um salto e acho que foi um salto bem maior do que eu pensava, né? Porque ele saiu, de repente, ali de cursos pequenos, fazia ali um curso na Cianf e, de repente, fazia, não estou satisfeito, eu quero o meu próprio negócio, o meu próprio espaço. E aí alugou um imóvel próximo até da Associação Comercial, Industrial e Agrícola aqui no Nova Friburgo e fiquei surpreso e fui lá conhecer e tive essa satisfação. Muito bem-vindo. E a gente costuma fazer logo no início o seguinte, Edmo por Edmo. Quem é o Edmo? Muito obrigado, Roosevelt, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. E antes de falar sobre o Edmo, a nossa história começou em 2018, não sei se você vai lembrar disso. A nossa primeira palestra, dia 14 de setembro de 2018, foi na Cianf. Tudo começou em agosto, do nada eu conheci uma pessoa lá que eu queria fazer uma palestra, ainda tímido, não sabia como superar isso, e conheci a Cianf que eu queria fazer uma palestra. Era um preço acessível que eu conseguia, fizemos a primeira palestra e hoje, 7 anos depois, estamos aqui falando desde onde tudo começou. Edmo por Edmo, eu sou um ex-tímido
casado com uma empreendedora maravilhosa, onde a minha missão passou a ser ajudar pessoas a perderem a timidez em um momento da minha vida onde eu ainda era tímido. Então eu, beirando 12, 13, 14, 15 anos, me via perdido porque eu não conseguia falar com quem eu gostava, eu comprava uma roupa, não conseguia trocar porque eu tinha medo do que a pessoa ia falar pra mim, e do nada eu precisava me expor na escola, e isso me travava. Foi quando eu falei, eu preciso mudar, só que em Friburgo, infelizmente, eu não achei solução. Então, desde essa época, há 13 anos atrás, eu queria fazer o que eu faço hoje, só que eu ainda não sabia como. Então, de Edmo por Edmo, hoje eu sou uma pessoa que ajuda pessoas que sofreram o que eu sofri quando eu tinha 12 anos de idade. Olha só, que essa é a história de vida, história de superação efetiva. Alguém que tinha timidez, que tinha o constrangimento, tinha insegurança ao falar, buscou para ele se superar e hoje está aqui numa escola de vencedores, escola de líderes, de vencedores, né? Vencedores. Exatamente. Vencendo as dores, ele venceu a dor dele. E aqui eu disse lá atrás, o improvável da combinação, né? Deu certo. O Fábio, eu conheço já o Fábio, já de grandes eventos. O Fábio, aí ele tem uma história no e-commerce muito grande. Aqui na região, ele é desenvolvedor, é analista, ele consegue fazer aqui uma série de ferramentas aqui fantásticas. Eu falava assim para o Fábio, acho que o Friburgo está pequeno para você deveria ir lá para o Vale do Silício, porque você tem condições de estar lá. E o Fábio sempre encontrava soluções nos desafios que lhe eram apresentados, principalmente para quem quer empreender. Quer empreender, precisa de uma ferramenta, precisa de alguma coisa, de um instrumento que possa viabilizar no marketing digital, principalmente. O Fábio está lá. Muito bem-vindo. E a gente fala o seguinte, Fábio Luiz de Oliveira, empreendedor, CEO da WBuy, plataforma brasileira de e-commerce e sócio da Escola Vencedores. Sob sua liderança, a WBuy ela conquistou diversos prêmios e impactou centenas de lojistas pelo Brasil. Sua missão é inspirar empreendedores a explorarem todo o potencial do digital, criando negócios mais inovadores e rentáveis. Fábio por Fábio, quem é o Fábio? Vamos lá, quem é o Fábio? Boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite. É um momento muito especial para mim estar aqui, depois de tudo que a gente já passou na vida, né? E essa jornada incrível que a gente vai construindo, chegar num programa como o seu, um programa que tem uma audiência fantástica e um respeito também, que eu tenho e todo mundo tem, por você, pela Cianf, pelo programa, na TV Zoom, né? Que é uma TV histórica aqui da cidade. Mas, de Fábio para Fábio, o Fábio é um sonhador que tem um objetivo de levar para muitas pessoas que querem empreender tudo que eu consegui construir, porque chegou um ponto que o Fábio, né, aquele jovem, ele tinha sonhos e conseguiu conquistar um espaço para colocar em prática o que ele queria com as ferramentas que ele desenvolveu. Porém, ao alcance do Fábio era muito pequeno. E aí, conforme a gente foi vendo possibilidades, até inclusive as pessoas que estavam próximas de mim, de multiplicar o que eu consegui para mim, para outros empreendedores, e esses empreendedores conseguirem também multiplicar para suas famílias, para suas casas, através de uma tecnologia que a gente desenvolveu, foi muito honroso para mim como propósito, né? Então, o Fábio é esse sonhador. E, durante toda a minha jornada, desde que eu cheguei na cidade, tive o prazer de conhecer vocês. Me lembrei agora aqui da pandemia, onde a gente conseguiu construir uma solução principalmente para os associados da Cianf, que estavam com os comércios fechados, né? A gente conseguiu colocar todo mundo rapidamente para vender pela internet, e a gente conseguiu olhar para os vendedores dessas lojas que estavam fechadas e também conseguiu trazer ele para esses negócios, para que eles pudessem ter a renda deles. E aí conseguimos levar produto de Friburgo para o Brasil todo, mesmo com pandemia, mesmo com porta fechada, mesmo sem eu sair da minha casa, você na sua, todo mundo se reunindo. Então hoje o que eu tenho para te falar do Fábio
tenho orgulho de tudo que eu construí, da família que eu tenho também, com a minha esposa, Kátia, os filhos que eu tenho, Alice, Paulo e Estela. Você tem um Pedro, né? Então, eu tenho o Paulo. E é isso. Não falando muito profissionalmente, mas mais de tudo que eu passei e tive que viver, né? Tem muita coisa que foi muito difícil, mas não vou explicar tudo agora aqui, que eu acho que vai virar uma apelação. Eu não quero que vá para esse caminho, né? Eu quero que as pessoas me olhem como uma pessoa que teve muita dificuldade. Mas é um vitorioso. E hoje venceu e está conseguindo multiplicar para outras pessoas que têm esses mesmos sonhos, esses mesmos propósitos de vida. Hoje é um vencedor. É um vencedor. Isso é muito bacana e a gente... algo que repercute bastante no programa. Não adianta a gente sofisticar aqui. O que a gente quer, acho que vocês passaram um pouco, é democratizar o conhecimento de vocês. Ver o quanto vocês chegaram a um ponto na vida mais novos, né, e cada um ao seu tempo, né, isso há tempo para tudo, né? E vocês hoje, vocês não satisfeitos, vocês conseguiram um caminho no processo da democratização do conhecimento de vocês. Ou seja, vocês estão espraiando e com isso estão no mercado, né? E eu costumo sempre pedir para que vocês no início vocês façam a chamada contextualização. O que é? Vocês abriram um negócio, o que é um negócio, mas antes de abrir um negócio, acho que a gente tem que falar da comunicação. Eu vou trazer uma reflexão em cima dela e vocês podem trabalhar inicialmente. Eu digo aqui o seguinte: comunicar-se bem é mais do que escolher palavras certas, é construir pontes. Em casa, no trabalho ou na vida, é a comunicação que define se conseguimos nos conectar de verdade ou se criamos barreiras invisíveis. Muitas vezes, os conflitos que enfrentamos não nascem da falta de conteúdo, mas da forma com que transmitimos ou escutamos. Você já parou para pensar quantos problemas poderiam ser evitados apenas com mais clareza e empatia na forma de falar? Então, eu inicio assim porque aqui eu tenho dois perfis diferentes que se juntam, se reúnem para poder cada um contribuir de forma efetiva. Então, a questão da palavra é a mais antiga que tem e as pessoas hoje, algumas querem trabalhar, acham que precisam de muito conteúdo para poder falar, outras querem falar sem conteúdo nenhum, e a gente chama um pouco isso hoje, a palavra mais moderna, chama de repertório, quem tem repertório. Eu queria que vocês contextualizassem um pouco da comunicação e da arte de falar. Perfeito. Posso começar? Claro. Vamos lá. O que você falou está ligado ao se expressar. Porque eu estava até fechando uma venda hoje onde a pessoa se expressava bem, só que na hora de ensinar tinha dificuldade. A maioria dos problemas do mundo seria resolvido se houvesse a comunicação simples e direta. Só que as pessoas querem gourmetizar até a comunicação, Roosevelt. Então a gente pega um vídeo de um profissional renomado numa área e ele fala de uma maneira complexa, onde na mente dele as pessoas vão achar que ele é mais inteligente só porque ele falou chique. Então eu falando de vendas, eu vou falar que é necessário você fazer um MVP para você atingir o break-even do seu produto e para ver qual é o LTV. Ninguém vai entender nada do que eu tô falando. Muito menos vai botar em prática. Muito menos. Por quê? Porque não tá algo acessível. Então não se trata do que você fala, mas sim para quem e como. Aí entra o se expressar. Se eu tô com um problema e eu preciso resolver com você, tem várias formas de resolver. A primeira é gritando. Não importa o que eu fale, se eu gritar você não vai me ouvir. A segunda é eu não falando nada, que você vai achar que não tem problema, você julga na sua mente o que você quer. E a terceira é eu expressando o que eu quero naquela ocasião. Pensa comigo, Roosevelt, você recebe a seguinte mensagem de uma pessoa muito importante para você. Precisamos conversar. O que você faz? Bate um desespero. Ou não. O problema do vamos conversar é que você não sabe o que a pessoa quer. E você acha, eu fiz algo de errado. Algo assim está acontecendo. E você já parte talvez para um, tá, mas não fui eu não fiz aquilo. Quando na verdade eu poderia falar, oi, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre aquele projeto que a gente conversou um tempo atrás, só para ver se a gente consegue chegar a um consenso melhor. E você já vai para aquela reunião mais tranquilo. A sua forma de se comunicar fica mais direta.
Então, oratória não é você saber falar bem. Oratória é você conseguir saber falar para aquele público. Então, a forma que eu estou falando com você aqui, se tivesse um adolescente de 15 anos, primeiro, eu não estaria com essa roupa. E eu não estaria gesticulando tanto e nem com essa voz. Talvez eu estaria no chão se tivesse um jovem aí. Ele preferiria fazer algo brincando com uma música de fundo. Então, acaba que a comunicação ela sempre será adaptada ao ambiente. E aí é o ponto. Desde antigamente, pode ser por sinais, pode ser por desenhos, como quiser. O desenho mais simples é o que mais entrega. Fábio, e como hoje, você que é naturalmente um empreendedor, e todos somos aqui, o Edmo também e se coloca desde o início também comum, mas você já está na estrada já há algum tempo. E você vê a deficiência natural de muitos. E o que acontece? Ele poderia estar num momento muito melhor da vida dele, pessoal e profissional, mas ele tem limites, tem tabus, tem aí uma situação de dificuldade na forma de se colocar com relação ao seu produto e tal. Então, fala agora como você vê a questão do empreendedor, o momento dele, porque também tem outra situação que eu trago. Tem alguns que também se acham os reis da cocada, né? Ou seja, estou bem, estou podendo, estou faturando muito, não preciso de ninguém para me ensinar como falar, porque se precisasse no início eu não teria chegado onde cheguei. Fala um pouquinho disso, que tem esses lados. Né? Eu cresci ouvindo: quem tem boca vai a Roma. Lembra dessa frase? Isso. Não sei se o Edmo, que é mais novo, que já ouviu, né? Então, poxa, eu vendi picolé, entreguei remédio, trabalhei em transportadora, vendi computador, tive que falar muito o tempo todo. E aí, isso me destravou uma comunicação de venda que eu não queria ir para esse lado, de vendedor, né? E aí eu vejo hoje muitas pessoas deixando até de vender ou de ampliar o negócio por falta de experiência nessa área de vendas e também por falta de experiência no próprio produto. Às vezes a pessoa cria um produto, mas não consegue externalizar o que construiu. Então isso cria uma barreira para esse empreendedor conseguir alavancar, né? Então, acho que já começa por aí a dificuldade das pessoas se comunicarem, como o Edmo falou. Hoje, nessa reunião que você estava junto, né? Eram 2 pessoas e um casal, né? A esposa se comunica super bem e ela estava trazendo o marido, que tem um conteúdo enorme, até acima do dela, para fazer um curso e conseguir botar para fora o que ele conhece, o que ele domina, porque ela entende que quando ele fizer isso, ele vai superar ela e ela vai deixar de ser a ponta da flecha. Ele vai virar a ser a ponta da flecha do relacionamento e também do lado profissional deles, né? Vai desenvolver esse lado profissional. O externalizar, né? Tá tudo dentro. Ele não está conseguindo externalizar exatamente e ela precisa dele, né? E o engraçado foi isso. Olha, eu quero fazer o curso junto. Né? Eu quero fazer o curso de vocês junto. Aí a gente já percebeu na hora. Não vai pode dar certo. Nunca. O Edmo falou ali, mexeu com a cabeça. O que é? Não dá? Nunca. Não pode fazer? Não, claro que não. Vamos lá, imagina só. Você não, é casado há quanto tempo? Essa situação de hoje quase nenhuma situação é possível. É muito minuto, difícil. 30 segundos de conversa, se você estivesse esperando na fila para falar, para ser o próximo a ser atendido, você ia falar: esse curso aí junto não vai dar certo, não. Não dá. Vamos lá, pensa em qualquer situação onde pode ser no trabalho. Imagina que tá você e uma pessoa que trabalha com você e tem algo que você faz que as pessoas já têm um tempo que quer falar que é errado, beleza? Você sempre que vai falar um exemplo, você penteia o cabelo, isso é errado, só um detalhe. E aí estão os dois fazendo curso. Em determinada aula, eu viro e falo: Roosevelt, endireitar o cabelo direto é errado, tá? Aí seu colaborador: eu não te falei? Acabou a aula. Só fica julgando. Acabou a aula. Que é uma das etapas do curso lá, um dos módulos do curso é o julgamento. Né? Então, e aí já era, Roosevelt. Imagina, ela já faz tudo hoje. E se ela tá na sala com ele, né?
a primeira vacilada dele trava ainda já mais. acabou. E ele Por não isso se que solta. treinamento e empresa, o dono não pode estar junto. Mas aí voltando, ele tem o conteúdo. Ele que é a cabeça pensante do negócio. Ele é bom, né? Então, se ele conseguir botar para fora o que ele tem por dentro, externalizar esse conhecimento, até para outras pessoas, né? Ele vai muito mais longe. Isso. E ele não precisa de grandes cursos, faculdade, nada. Só precisa de falar. Ele já tem. O que a faculdade Ele só ensina, ele precisa já falar. tem. Até mais se bobear, né? Porque ele tem a prática. Ed, vamos lá agora, vamos assim, coisas bem práticas, porque quem está nos vendo aqui está falando o seguinte, mas eu já me comunico bem, tá? Então eu queria já botar assim, comunicar é só falar ou é muito mais escutar do que emitir palavras? Porque nós estamos vivendo um tempo agora, principalmente o tempo do digital, onde todo mundo quer aparecer, onde todo mundo, de alguma forma, ele está ali no reservado dele e ele fala e tal. Mas a gente está hoje com uma certa impaciência, intolerância em ouvir, né? Quando você vai para... Eu vejo o seguinte, quando vou para uma reunião, isso foi técnica de curso, né? Vai para a reunião e tal, algumas pessoas te ouvindo, começa a bater a mesa, né? E tal, e o pezinho embaixo assim, a impaciência dele, ele não está ali naquele momento, ele está em outro local. Principalmente com ansiedade no auge, né? Com ansiedade, e não está conseguindo. Então, voltando, comunicar é só falar? Comunicação são várias coisas, só que principalmente lidar com o que as pessoas pensam de você. Tem muitas pessoas, Roosevelt, que são incríveis na sua roda de amigos. Você tem um conhecimento incrível. Colocou você em uma sala com 5 pessoas e não sai nada. Então, comunicação primeiro é você saber quem você é e aprender a lidar com o que as pessoas falam de você. Imagina só, não tem câmera, não tem microfone, não tem nada. Talvez você falaria outra coisa. Se tivesse uma pessoa tímida aqui, sem microfone, que não fosse um ambiente como esse, ela não ficaria tímida. Só que colocou câmera, ela sabe que tem pessoas assistindo. Colocou microfone, ela trava. O medo é de falar? Não é. A maioria das pessoas não tem medo de falar. Elas têm medo do que vão achar. E isso sim tá ligado, aí entra a comunicação. Julgamento, 100%. O meu medo não é de falar, é do que vão achar. Sempre que a pessoa fala comigo, Edmil, eu tenho medo de fazer palestras. Eu falo, vem aqui lá na sala. Eu pego 20 cadeiras, e coloco. Ninguém vai te assistir, não tem ninguém nessas cadeiras. Eu vou sair da escola, você vai ficar sozinha. Você teria medo de falar? Não, ninguém tá me assistindo. Olha, você acabou de falar que tem medo de falar. Ela não tem medo de falar. Ela tem medo das pessoas que estão lá, o que vão achar delas. Então, o primeiro ponto não é você saber falar, não. O oratório não se trata de saber falar. É você saber lidar com o que pensam de você. Aí sim, aprendi a lidar com isso. Vem os 3 pilares da oratória. O oratório divide em 3 pontos. O que você falou de se falar só vale 7% da comunicação. É muito pouco, Roosevelt. Você escreveu um texto. Isso aqui é 7%. o conteúdo. É só 7%. Por quê? Eu falo, Roosevelt, eu gosto muito de você. Não fez sentido. Roosevelt, eu tô muito feliz por estar aqui. Ou eu tô muito triste com tudo isso. A palavra ela é quase que inútil, a menos que seja acompanhado pelos 2 últimos pontos. Primeiro ponto, palavras. Desculpa, quase não serve pra nada. O próximo ponto é tom de voz, que é a emoção que você usa enquanto fala. Então imagina se eu tô falando com você, eu uso o tempo todo essa voz séria. Você fala algo engraçado, eu falo, aham. Você vai começar a se sentir mal. Eu tô gostando muito de estar aqui nesse programa, é algo muito bom. Você não vai se sentir bem, mas eu tô falando palavras positivas. Assim como um cachorro não entende palavras, mas sim o tom de voz, você pode xingar o seu cachorro. Com voz fofa, ele vai abanar o rabinho. Só que agora, elogie ele com voz grave, ele vai embora. Então o segundo ponto é tom de voz. E o primeiro ponto, mais importante, é linguagem corporal. Não, eu tô bem, tô nervoso não. Não, eu tô... Vamos lá. Bora, vamos? E o pezinho também. Pezinho. Deus me livre. Aí a pessoa fica assim, olha, é o melhor. A pessoa fica assim na cadeira, ó. Não, eu tô bem, que isso? Não, tô de boa. O corpo fala muito mais do que as palavras. Foi feita uma pesquisa muito tempo atrás. Corporal, né? 100%. Ó, na rua a gente vê, dizem que na rua você fica ali observando, eu já fiz fazer um curso, você vê as pessoas, como é que elas estão. Até para conversar com elas, né? Inclusive tem uma etapa do curso que é na rua, né? Exatamente pra gente poder botar em prática. Curso de linguagem corporal na rua. Deixa eu aproveitar de falar em percentual, eu vou te trazer um percentual agora com relação, que eu vou dividir aqui um pouco, você na parte da empreendedora da coisa. 70%
Fábio, dos problemas de empresas estão ligados às falhas de comunicação interna e não de estratégia. Como resolver isso? Olha só que coisa que as pessoas falam. Então, a comunicação interna é algo que as pessoas falam assim, mas ninguém me falou, eu não soube disso, aqui a conversa é só para 2, 3. E é só 70? Sim. Achava que era mais. Eu sei também. Não, tô falando porque é isso. Aí sempre o responsável é o seguinte, o problema está na comunicação. Sim. Sempre. E quem tem que comunicar não comunica. Que é a liderança, que é o dono, né? Muita gente foge da responsabilidade, passa a responsabilidade para o funcionário ou para o próximo, mas não assume. Então isso vem muito da cultura, é o que você já começou a dar de resposta aí. Se a cultura da empresa não está clara, se a liderança não está ativa, deixando claro tudo que tem que ser feito ou dividido entre as pessoas que fazem parte daquele negócio, daquela empresa, é comum isso daí acontecer. A comunicação vai falhar. E aí o resultado é negativo. Você falou aí dois termos que hoje a gente tem que, aqui de alguma forma, explicar melhor. Não, que a questão é o seguinte, a do dono e do líder, da liderança. Nem sempre o dono é líder. Nem sempre você... eu vi recentemente, estava lendo um texto, falando de um dos maiores problemas que as empresas enfrentam, é quando você vê um destacado profissional dela, naquela área, ele está ali se destacando e tal, aí você pega aquele empregado e você muda, leva ele para uma outra área, tá? Porque ele se destacou ali. O que acontece? Erro. Exatamente, erro. Já que você falou erro, você assinalou aí um X nisso aí, queria que você falasse a respeito disso, né? Mas acontece o seguinte, ele é muito bom, né? Mas ele não é muito bom em tudo. Você perde 2 pessoas. Olha só. Exatamente. Você tirou o cara de vendedor e colocou para gerente. Isso. Você perde o excelente vendedor e ganha um péssimo gerente. Ele é bom em venda, ele não é bom em liderar. Aí você pega o líder e coloca para vendas. Ele é bom liderão, mas ele é um péssimo vendedor. Você Não perde vai 2 vender. pessoas. Não vai. Vou te dar um exemplo da comunicação. Ano passado, eu fui convidado para um jantar em São Paulo, uma empresa que estava chegando no Brasil, da Polônia. Essa empresa é enorme na Polônia e já em outros países e estava chegando no Brasil. É do meu segmento digital, né? O dono da empresa, ele não se comunica, ele não liga a câmera, ninguém vê ele. No dia esse jantar e essa apresentação foi dentro do marketplace enorme que tem aqui no Brasil. Na hora que era a fala do dono, ele mandou um áudio do WhatsApp que passou no telão. E ele falou, olha, só quero agradecer vocês aí que vieram, eu sou assim mesmo, eu não vou aparecer, eu só mando um áudio, eu não quero que ninguém saiba onde eu moro, e foi isso, e acabou. A empresa vai muito bem hoje por conta do líder, mas não por conta do dono. Então é um exemplo que o dono não dá para ser líder, ou não lida com pessoas, e uma empresa depende de pessoas. Né? E tem uma coisa que as pessoas E a empresa é enorme, multinacional, global. E assim, nós estamos falando da sede da nossa emissora, aqui em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro. Estou falando isso porque o programa vai direto para Teresópolis e Petrópolis, mas para um pool de emissoras em São Paulo, com mais de 100 micro e pequenas emissoras, e aqui na região toda, centro-norte também, e naturalmente pela rede social. Então hoje você não domina mais aonde a imagem chega, para onde nós estamos comunicando. Né? Temos mais esse controle. Então, eu vou pedir, inclusive, depois a Luana, que está com a gente aqui, está na direção aqui de imagem nossa, para depois nós pensarmos em colocar aqui um QR Code para que as pessoas possam se comunicar, porque isso é a comunicação, no sentido de que elas possam participar de alguma forma, mesmo que não seja no tempo do programa, mas para que fique e vocês possam depois receber aí essas contribuições. Mas tem uma coisa que se fala que talvez, eu não sei se acontece, mesmo que aconteça no Brasil todo e no mundo todo, o empregado que trabalha com vendas ou que trabalha com o público tem a cara do dono. Né? Então, ou seja, se o empregado atende mal ou não atende bem, né? Porque se não atende reflexo. bem, então diz que é o reflexo do dono, que é uma pessoa que chega às vezes na empresa, não dá bom dia, não está interessado naquele colaborador.
Aí aqui eu vou falar por conta de que um estudo da McKinsey mostrou que equipes com comunicação clara são 25% mais produtivas. Será que não é aí que mora o segredo da alta performance? E por que eu falei isso? Porque se aquele colaborador, se aquele empregado que está numa linha de frente, ele tivesse um espírito, né, de uma comunicação mais trabalhada, naturalmente... Aliada à cultura, né? Aliada à cultura. Poxa, sensacional. Aliada à Fala bem que eu anotei cultura. Aliada à cultura, teria o quê? Teria uma repercussão, uma performance maior. Com então as certeza. pessoas estão falando o seguinte: mas eu sou dono, eu não tenho obrigação de dar bom dia, boa tarde, tratar bem, entrar na loja. Eu já ouvi isso. Isso não é... É muito comum. Então, você que é um empreendedor nato e que trabalha exatamente com... Ó, eu vou te dar um exemplo, Rosilio, da minha empresa, tá? Nós chegamos no mercado recentemente, 6 anos, vamos fazer agora em outubro, e concorremos com empresa de 20 anos no mercado. E essas empresas apontam para a minha empresa dizendo que nós vamos quebrar ou não vamos conseguir sobreviver até o final do ano, porque nós adotamos a política home office. E a política home office é exatamente uma política de trabalho que dificulta a comunicação, porque está cada um na sua casa, né? Não está como numa mesa que a gente está aqui agora, trocando ideia e olhando olho no olho. Então, eu, como gosto de desafio, fiz totalmente ao contrário. Então, eu defendo o home office porque era uma conquista que eu queria para mim e queria que essa mesma conquista fosse para todo o nosso time. Hoje somos mais de 30 já, e crescendo todo mês. Mas por quê? Porque tem alinhamento de cultura, comunicação funciona e, surpreenda-se, nem sempre a gente precisa estar fazendo reuniões via Meet ou alguma outra ferramenta, olhando olho no olho para tudo fluir. Porque está super alinhado e está super transparente essa comunicação. A comunicação está indo. Então, isso daí é um exemplo de quando a gente consegue colocar em prática a comunicação, né? E agora estamos levando o oratório para todo mundo, que eu recomendo para todos os empresários que quiserem, como tem bastante aqui em Friburgo já, investindo em oratório para os seus funcionários, fazerem também, né? O resultado vai acontecer normalmente, naturalmente. E aí a gente tem a prova disso lá na nossa empresa e graças a Deus estamos indo muito bem. Nós temos 2 empresários específicos em Friburgo com lojas grandes que eles investiram neles, primeiramente, só que depois eles decidiram investir nos funcionários. Replicar, né? Replicar. E ele falou, uma menina trabalhava aqui, ela já gravava vídeo muito bem. Só que agora, do nada, parece que as pessoas estão chegando querendo falar mais com ela, tá convertendo mais. Ou a pessoa já atendia muito bem. Só que agora parece que ela tá mais calma no trabalho. Então acaba que quando você consegue se comunicar, você tira um dos maiores pesos da sua mente, que é o medo do julgamento. Queria trazer para você, Hélio, principalmente para você, essa questão que a gente está ouvindo falar hoje. A autenticidade hoje pesa mais do que discurso perfeito. Você começou a falar isso lá atrás um pouquinho, né? Errar é humano, mas fingir é imperdoável. Até onde a vulnerabilidade pode ser a sua força? Interessante, e eu vou usar com uma frase que eu gosto muito. Existe uma diferença muito grande entre o ser e o parecer. Só que no mundo de hoje em dia o parecer chega primeiro. Vamos lá, eu quero ser autêntico. Só que eu, Edmo, sendo autêntico, eu tenho que usar short, chinelo e xingar. Tranquilo até aqui? Esse é eu sendo autêntico, não que eu sei, só um exemplo. E aí eu sou convidado para pregar em uma igreja. Eu posso ser autêntico lá? Se eu xingo? Não posso ser autêntico lá. Então, a minha comunicação ela é adaptada. Não existe uma comunicação única. O curso de oratório não é uma ciência exata. Não é matemática, 1 mais 1 igual a 2, ponto, não. Oratória eu aprendi a me comunicar. Ótimo. Agora eu tenho que estudar o ambiente que eu vou. O que é aprender a comunicar? Mais uma vez, só voltar um pouquinho. Aprender a se comunicar é você aprender a lidar com o que as pessoas pensam de você e aprender os 3 pilares. Sim. Palavras, tom de voz e linguagem corporal. E disso só para repetir para quem está ali já saber o seguinte: como é que eu vou aprender a me comunicar? Sim. Palavra, tom de voz e linguagem corporal. Na linguagem corporal vai entrar a aparência. Aí entra um ponto novamente da autenticidade, Roosevelt. Vamos lá. Eu tô hoje com essa camisa social, camisa branca, uma calça, qualquer coisa que cair vai sujar, assim como sua camisa e essa camisa.
Só que é bom. Talvez eu não poderia vir aqui de camiseta, um short curto e de chinelo. Não é errado usar, só que é errado usar aqui talvez. Então acaba que oratória ela é uma adaptação ao ambiente. Não existe roupa certa. Só que um empreendedor que vai falar para advogados, ele não pode ir lá de short chinelo e xingar todo mundo. Ah, mas Edmo, isso é ele. Desculpa, não tem isso. Eu sou assim. Não, você não é assim. Desculpa, você não é assim. Gabriela, nasci assim. Nasci assim. É a síndrome. Esse é o problema. Síndrome de Gabriela. Então, a autenticidade, ela é ótima. O problema é que as pessoas querem usar isso como desculpa para qualquer lugar. Palavra que você está antecipando, mas eu sou autêntico. Não, eu sou verdadeiro. Eu sou objetivo. Eu já ouvi, eu sou polêmico. Comigo que é o pior. Comigo é assim é na que lata. eu sou de touro, eu sou de Ares. Não, e tem uma coisa, eu sou na lata. Não tem papo reto, polarizar. Não. É 0 a 100, 8 a 80. Não existe tem o meio do isso. caminho, tem o jogo de cintura. Aí é o outro. necessário. Exato. E tem o outro. Você Se tá fosse lidando com assim, o humano, cara. Se fosse assim, era tudo muito mais fácil. Mais um é 2 e acabou. Acabou. Né? O curso seria muito mais rápido, prático. Mas Vamos lá, não é você vai assim. ter que falar isso. Não é assim que funciona o curso. Ainda mais para quem quer usar a oratória para vender. Tem o rapport, né? Tem que se adaptar à pessoa que está comprando de você. Você tem que vender a conexão primeiro. Olha só antes que de vender frase o produto. interessante. Trate as pessoas como... Completa pra mim. Trate as pessoas como... Como elas são, como elas Como você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser tratado. É o que todo mundo ouve, certo? É. Só que não. Se eu te trato como eu gostaria de ser tratado, eu vou fazer pra você o que eu acho certo pra mim. Então eu trato as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Aí entra o maior segredo de vendas. Você não vende o que você acha que o cliente precisa. Você vende o que ele precisa. Oratória é da minhoca peixe. Eu não dou hambúrguer só porque eu gosto do hambúrguer. Eita. Eu preciso dar ao peixe o que ele gosta. Que é minhoca. Eu não vou comprar um morango de amor só porque tá em febre e eu gosto muito. Isso é muito... Eu vou parar um pouquinho aqui para que os dois possam trabalhar, porque todas as vezes que a gente verificar que é algo que está latente dentro da sociedade, né, a gente tem que... essa questão da gente querer impor ao outro, tá? O nosso gosto, o nosso interesse. Isso vale muito nas empresas, inclusive, Fábio. O que acontece? Você pede para alguém fazer alguma tarefa, ele vai fazer como se fosse. Por exemplo, eu presido, tenho a honra de presidir o Nova Friburgo Country Club. Então, vou fazer uma festa. Eu não posso levar ali a música que eu gosto somente, né? Eu não posso colocar o buffet do que eu gosto, eu não posso fazer com que as pessoas coloquem um uniforme que é da minha preferência, ou da minha mulher, ou do meu filho, ou de um amigo. Tá? Então, acho que as pessoas falam, mas qualquer um pode estar ali à frente da presidência. Não é isso mais, porque se você é uma empresa, tem que apresentar resultados. O nosso resultado num clube social, esportivo e cultural é bem-estar das pessoas. Então você tem que ter um equilíbrio entre essas questões todas. Não é você conhecer do mundo. Eu busco conhecer hoje os clubes hoje, né, com práticas exemplares e buscar trazer. Dentro tal. Eu tive que definir, estou trazendo porque nós estamos num debate. Eu não sou, eu falei desde o início, eu não sou apresentador, estou debatendo com vocês, né? Então eu tive que definir o que era um clube, o nosso clube. Ele era muito mais do que um clube, ponto. Mas se nós entendemos que ele é muito mais do que um clube, ele é o quê? E o que tem dentro do mercado? Você tem que poderia ser comparado a hotéis, a um navio em função das atividades ou de um resort. Definimos que nós somos um resort urbano. E o que nós fizemos? Estamos fazendo por isso. Contratamos uma empresa para fazer, porque não adianta eu falar para o colaborador, olha, isso aqui é um resort urbano, ele nunca ouviu falar, às vezes ele não quer um resort, muito mais do que um resort urbano. Nós somos 200 mil metros de área no centro da cidade de Nova Friburgo, tombado pelo IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Então, o que acontece? Eu tenho que levá-lo até o ambiente. Aí tivemos uma imersão agora, Perfeito. A empresa que nós contratamos, até um hotel próximo, que é o resort, que é o Le Canton, por exemplo, e eles tiveram um dia ali de imersão em várias bases. Então, também acho que tem isso que a gente vai aprendendo, né? Sim, com certeza. Levou o pessoal para um ambiente que ele ia se conectar
Exatamente. E ter os insights. Na prática, e ter os não insights, só na teoria, com ter- alguém e falando, ter- faz isso, faz assim, faz assado. E ter um insight aqui. Se uma boa comunicação abre portas, será que podemos dizer que ela vale mais do que um diploma em muitas situações? Em todas. Todas não, perdão, desculpa. Se você tem um diploma hoje, você consegue fazer um concurso e entrar em um cargo maior. Aí sim. Mas qualquer outra área, diploma não... Ele vai provar que você foi àquele local. Eu tenho carteira, só que a maioria das aulas eu não prestava atenção. Só que eu tenho a carteira. O que define se eu sei dirigir é quando eu tô lá pilotando, quando eu tô com Na hora de volante. executar, né? Vamos lá, você é empreendedor, parabéns, mostra que você é. Quem não tem competência não vai se estabelecer no cargo. Só que é bom você ter o diploma porque isso mexe com as pessoas. Como funciona? Imagina hoje que eu chego aqui e tá um estúdio simples. Só que você tem uma didática surreal, Roosevelt. A aparência conta mais do que você. Infelizmente, a gente vive nesse mundo. Se você foi em um local, fizeram até um teste, pegaram o Cristiano Ronaldo, colocaram uma roupa toda errada nele e colocaram uma máscara. Ninguém deu atenção pra ele. Não é a habilidade dele que vende, é a aparência dele. É quem ele parece ser, não é quem ele é de verdade. Esse é o mundo que a gente vive. Então acaba que quando eu estou em um local, eu preciso chegar o mais próximo do que eu quero parecer ser. Nesse momento eu consigo vender. Acabou de acontecer isso com um violonista. Sim. Você viu? Que tocou no metrô? Exatamente. Tocou no metrô. No metrô. E ninguém era o nem espala, deu um era o oi espala pra da ele. orquestra, né? Exatamente. Ninguém- e o Um cara- violino de Não, 3 milhões e milhões. meio, algo nesse sentido. De euros. Que assim, até quem tava passando ali não tinha condição nem de comprar uma corda assim, em muitos. E outra, uma oportunidade até para quem não consegue ir ver ele tocar, né? Na Sim, apresentação, tocou o mesmo repertório, Idêntico. idêntico, e ninguém deu atenção a Só ele. que tem pessoas que tocam igual ou melhor que ele. Só que ele está sendo mais visto. Aí entra novamente a comunicação. A comunicação te leva em lugares onde só o seu conhecimento não te leva. Pergunta para os dois. Qual foi o momento em que vocês sentiram que a comunicação... Quer dizer, mais para o Ed, naturalmente, mas podem os dois responder. Dessa vez ele não, começa. eu tenho que dizer uma coisa para você, que você está saindo como... Tinha uma fala antiga, fala assim, está saindo melhor do que encomenda. Ninguém sabe o que significa, mas você vai passando. Isso é coisa do cultural, né? São esses ditados. Por quê? Porque o Fábio, quando chegou, falou, é o meu primeiro videocast. Primeiro. Aí ele falou assim, poxa, não sei como é que eu vou me sair. Então, se a gente não falasse agora, por quê? Porque está quebrando, é a convivência. Está falando do que sabe, está falando junto a pessoas aqui que estão deixando à vontade. Você é um anfitrião. Então, não tem igual. Então, eu pergunto o seguinte, qual foi o momento em que vocês sentiram que a comunicação mudou a vida? Teve um momento assim, teve um estado que, olha, eu me comunicando melhor, vamos falar em comunicando, já porque a gente já falou que é diferente de falar, né? Simplesmente. Você teve algum estalo? Porque eu vou dizer, posso falar, você só não falou uma coisa, como é que era. O Ed fazia, não era somente por estratégia, né, que ele fazia isso, mas ele, durante muito tempo, ele tinha uma dedicação, uma atividade dele em que ele era um empresário e vendia doces na cidade. Tá? E durante 5 anos. Então, algumas vezes ele chegava na associação, eu tentava ali fazer uma pequena mentoria. Olha só, como é que é? Você, na verdade, você é o líder. E você está vendendo o curso. Você não está vendendo o curso, não, você não está vendendo o doce. Você está vendendo o curso. E o doce vem, né? Vem junto. E o doce vem junto, né? Eu falava muito com isso. Mas em que momento você deu o estalo que você, olha só, eu vou viver desse negócio. Eu vou meter a cara. Teve um momento? Eu acredito que foi no meu TCC, Roosevelt. Em 2018 comecei a fazer palestras. Fiz lá na Ciam, depois fiz na UES, fiz para a FAP, algumas beneficentes. Só que em 2019 eu concluí o TCC. Eu concluí a faculdade de comunicação. E no TCC eu já me comunicava bem. Eu já não tinha medo de falar e eu conseguia transmitir o que eu queria. E aí na apresentação final eu vi que todo mundo ficava nervoso, com a mão para trás, esfregando a mão, suado, travava. Eu falei, pera, a gente está em um curso de comunicação no TCC
As pessoas estão travadas. Eles estão saindo da faculdade sabendo o conteúdo, mas não sabendo externalizar. Então tem mercado muito grande. Esse é o pela trabalho frente. de conclusão de curso. Quando você Isso, chega ao da final, né? faculdade. Ao final do curso, tem que apresentar um trabalho seu e tem que ir à frente lá. Tem 15 minutos. E tem uma banca. Tem uma banca na sua examinadora frente. e vai te dar nota com relação ao trabalho que você fez durante um ano e tal. Você vai escolher aquele demora. tema. Tal. E que você domina. Esse Mas é o não problema. consegue falar. Não se trata de você saber. Você dominar o tema é só 70% da sua comunicação. Tem os 30% ainda. Que é você não se importar com o que vão Rebeca, falar. é 70%, hein? Eu falei o seguinte, não, porque algo tem 70-30. algo tem que lhe dar segurança. Tá? Sim. E você pode falar bem, não necessariamente ou obrigatoriamente você vai falar, mas naquilo que você domina. Então vamos falar o seguinte, eu tinha um amigo que falava o seguinte, fulano de tal, se você der uma folha em branco, uma caneta e pedir para ele escrever sobre a mãe dele, ele não consegue escrever. Né? Então o que acontece? Se você domina, isso é para dizer para ser mais agressivo, Sim, se sim. você não conhece, né, e tem condições de escrever sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu filho, ou sobre algo que você realmente tem ali um conhecimento, Tem que ter um conhecimento. então, naturalmente... tem outro aqui, que é o seguinte, Edmo, qual pesa mais, a clareza ou o carisma? Diz No pra mim- stand-up, a clareza. diz a pra mim- piada tem que diz- ser clara. Diz pra mim o que é clareza, só para o pessoal entender ali, clareza e carisma, como é que você Vamos lá. definiria? A clareza, eu tenho uma sigla que até uso brincando, eu vou ter que explicar a sigla, porque a comunicação é quando você fala de uma forma simples. Nós temos, o FPB, é o fale para burro. Eu ia usar o FPL, fale para leigo. Só que muita gente não sabe o que é leigo. Leigo não parece uma pessoa que estudou muito e hoje é uma pessoa leiga. Então, o FPB. A clareza é usar o fale para burro. Eu não vou te ensinar o que eu sei, eu vou ensinar o como eu aprendi. Hoje eu sei correr 5 km, só que quando eu aprendi, eu tive que correr 300 metros. Então, a clareza é você explicar de uma maneira que uma criança de 8 anos entenda. Reforma tributária. Você vai ser claro quando você explicar para uma pessoa que não é contador. Beleza? Isso é clareza. O carisma é você conseguir passar a sua mensagem no tom de voz que você quer. Aí entra a intencionalidade, Roosevelt. Quando eu vou gravar um vídeo, eu preciso ter em mente o que eu quero com aquilo. Quando eu vou falar, ou quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho que ter em mente qual o meu objetivo. Eu quero passar uma mensagem feliz, a ponto de você sorrir pra mim, uma mensagem com raiva ou uma mensagem triste. Automaticamente, eu sabendo disso, você vai olhar pra mim e falar, me conectei com ele. O carisma não é você ser feliz, não. O carisma é você passar uma emoção. Obviamente, se eu falar sorrindo, a pessoa fala, esse cara tem carisma. Só que carisma não é só sorrir. Carisma é você usar a sua emoção de uma maneira que convença. Se eu quero contar a minha história de uma maneira que você se conecte com a minha dor, Roosevelt, eu não vou rir. Eu não posso sorrir falando que eu apanhei na escola. Teve um dia que eu saí pelo portão da escola correndo. Quando eu olho pra trás, um garoto 3 anos mais velho que eu querendo me bater. Eu não posso falar isso rindo. Só que eu tô tendo carisma passando essa mensagem pra você. E além disso, eu estou sendo claro. O que vem primeiro? Não tem isso. É tipo qual filho você ama mais. Ambos são importantes. Mas a clareza é fundamental. Fábio, em negociação, falar mais ou escutar mais? Depende. Sabe aquela... o depende... Não tem nada certo, né? O depende ajuda muito, porque falar mais ou ouvir mais depende. Se eu quero vender, eu preciso ouvir sua dor. Então eu te provoco a falar o que você está precisando. E aí depois eu me conecto, te falo uma solução que eu tenho e aí eu vou conseguir te vender. Então, falar mais ou ouvir mais, eu acho que não é por aí. É provocar a quem precisa comprar a dor que ele tá. Tem muita gente que fala assim, não quero... O que você faz? Tem 1000 coisas que eu faço, mas o que ele tá precisando? Eu não sei. Então fica difícil de eu me conectar e negociar e vender para ele assim, sem saber o que ele precisa de fato. E se ele joga muito amplo, a gente tem que ir costurando o joguinho de cintura, né? Para chegar nessa conclusão. Em negociação, eu acredito que são técnicas que você desenvolve e depois vai tudo no automático. É bem fácil, né, de lidar depois que você domina.
Então, dominou as técnicas, ouvir é sempre bom, né? Porque aí a gente está munido de informações para vender, mas na negociação eu fico com extrair o máximo de problemas que esse comprador tem para que a gente consiga entregar a solução e conectar a venda. Aí na solução você fala. Aí eu falo, aí é minha hora de falar. Nós estamos com 10 minutos para terminar o programa. Vamos começar a puxar. Mas já? Mas você viu? Mas viu? O negócio flui. Esse é sinal que nós estamos indo bem. E quem sabe faz ao vivo, né? Galvão Bueno. E aí? Então vamos fazer agora um bate-bola assim. Vocês falam muito sobre técnica, e acabou de falar, né? Mas eu queria puxar assim para o coração. E a autenticidade, como é que fica? Você falou lá atrás, mas isso é naturalmente algo a meu favor. Tá? Se eu tenho que ter as chamadas habilidades, às vezes, isso vale nessa competição. Sim. Tá? Então eu tenho que saber o seguinte. Tem gente que fala o seguinte... Essa queda de braço, né? Então, como é que fica essa questão da... A minha autenticidade está ligada aos meus valores. Então, eu sou uma pessoa honesta, não importa o local. Eu sou uma pessoa que tem uma frase que é ser pontual não é qualidade. Não importa onde eu estou, é algo meu. Eu sou autêntico falando isso para todo mundo. Assim como ser educado é o mínimo, não é uma qualidade. Então, essa autenticidade... Tá dentro do pacote isso tudo, tá no pacote, né? Tá no você pacote. tem que ser. É uma obrigação da pessoa. Então, ser autêntico talvez não é xingar em um local, mas é ser autêntico a forma que você é respeitoso com você. Só que muitas pessoas acham que ser autêntico é falar a verdade sempre. Ah, não gostei da sua camisa, eu só tô sendo autêntico. Não, não é isso. O ser autêntico hoje está ligado aos valores que você tem. Então hoje eu sou autêntico em qualquer local. Só que se eu falo que ser autêntico é eu xingar, aí eu já tenho que tomar cuidado, porque eu não posso ser autêntico em todo lugar. Então, quer dizer, a autenticidade ela não está aí para vencer a técnica, né? Não tá. Não, a técnica é importante. A autenticidade é você. Técnica é um personagem que você veste, que é importante. Exatamente, eu estou falando a respeito do Da vencedores. negociação. Sim. Estou falando dos vencedores já. Sim. Fazendo aqui, já dando um jabá para vocês, né? Quer dizer, lá as pessoas procuram para encontrar técnicas que elas, às vezes, elas têm muito de autenticidade, muito de personalidade, muito de carisma, muito de empatia, mas Não tá não conseguindo tem técnica, juntar, É o né? negócio, elas não estão sabendo colocar aquilo em campo, né? Nas posições corretas. Sabe o que é né? maneiro, Roosevelt? Elas vão lá pra buscar ser elas. Elas não conseguem ser elas pelo medo. Então elas vão buscando uma autenticidade. Isso que vai tudo contra. Eu sou uma pessoa muito carismática, só que eu não consigo ser perto de você. Então eu procuro curso pra aprender a ser feliz perto de qualquer pessoa. Muitas pessoas chegam lá sem saber quem são. Nós temos um desafio. O curso é dividido em 3 etapas. Primeiro, perder a timidez. Qual é o curso? Curso de oratória para empreendedores. Eu não sou empreendedor, pode fazer? Pode. Mas é isso que eu queria falar, porque às vezes quando você coloca a questão de ser empreendedor, você fala assim, tem que ser empresário. Empresário é empreendedor. Você tem um empregado empreendedor. O que é um empregado empreendedor? Aquele que trabalha como se dono fosse. Pensa como dono. E pensa como dono e toma atitudes às vezes. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte, quando você chega numa loja, olha só, começa a colocar um X nessa loja aí, porque chega na loja, aí quem está lhe atendendo, aí você faz uma pergunta ou pede um desconto, fala, eu não posso, só com a gerência. Aqui, tá fora. Tá fora. Isso aí num treinamento que eu faço, isso tá fora. Essa pessoa não pode ficar ali. Que quem atende é o dono. Tem que ter a cara do dono, tem a representação do dono, é a cara da empresa, a responsabilidade do dono. Responsabilidade, tudo. Entendeu? Aqui, desculpa, vamos lá, Não, porque tranquilo. o tempo tá... Curso de oratória para empreendedor é dividido em 3 etapas. Sim. Vamos pegar a etapa 0, são 4 então. Você vai ser avaliado em todas as aulas. Então você vai se apresentar, nós vamos avaliar postura, tom de voz, gesto, olhar, todos os pontos que definem a comunicação. No primeiro ponto do curso, você vai aprender a perder a timidez e ser confiante. No segundo, aprender a falar em público e controlar a ansiedade. E o terceiro ponto, fazer as pessoas gostarem de você. Hoje o medo número 2, porque o medo número 1 é da morte. Número 2 é falar em público. Mas eu poderia dizer o seguinte, qual é o maior erro das pessoas ao falar em público? O maior erro ao falar em público é não estudar. É isso sem conhecimento, é achar que só conhecimento é suficiente. Vou aplaudir. Sem roteiro não vai. Olha, eu falo isso com as pessoas. Não, mas acontece o seguinte. Olha, Eu vou improvisar. Aqui, Não vai. e outra coisa, não adianta você sentar uma mesa com 5, 6 pessoas amigos e tal. O tal do papo furado hoje não existe mais. Não. Né? A gente só está conseguindo fazer isso uma aqui troca, porque a gente né? domina e tem Exatamente. estudo sobre o assunto. Sem conhecimento,
Um dia um rapaz perguntou pra mim, aquele dia eu fiquei uma sinuca de bico. Só que, graças a Deus, a resposta foi a certa. 2022, se não me engano. O cara virou pra mim e falou, Edmo, teve um dia que eu fui treinar um rapaz, ele tava muito nervoso. Eu dei uma dica pra ele, que ele conseguiu falar por 1 hora. Qual é a coisa mais importante da oratória? Aí eu, lascou. Falei, teu conhecimento. Ele, exatamente isso. Eu pedi pra ele falar de algo que ele sabia. É o número 1. Só que só o conhecimento não é suficiente, não. Não é suficiente, só que é 70%. Os outros 30% é você controlar seu Pode travar, né? O 70% vai ficar travado. Pode! Olha só que analogia. Os 70% são essas lâmpadas. Apaga o disjuntor. Não vai ligar. Você vai ter que ligar o disjuntor. Coloca mais 20 lâmpadas aqui. Você dominou tudo, mas infelizmente o disjuntor está desligado. Aí o curso de oratória serve para ligar esse disjuntor aí. Quero trazer isso para o dia a dia da negociação, entrevista, reunião, onde você, Fábio, já viveu situações em que a comunicação foi decisiva. Isso no negócio de você que tem a comunicação, ou você já teve situações que você fala o seguinte, que já ouviu muito, não preciso me comunicar bem porque o negócio está indo de vento em popa. Eu já passei um aperto, né, no passado. Fui parar na casa do cônsul americano em São Paulo, a convite de uma empresa dos Estados Unidos para os empreendedores digitais que utilizavam essa empresa. E lá, meu inglês não estava 100%. Estava calibrado. Não estava calibrado. E aí a comunicação falhou. Então eu me senti um peixe fora d'água lá. Perfeito, olha só. Foi ruim pra caramba, porque tipo, eu pensei, cara, olha onde eu cheguei e não estou me comunicando bem. Parabéns, eu acho que isso aqui vale. Olha, você que está nos vendo em casa, no trabalho, hoje, se você tem disponibilidade de tempo, se você não tem disponibilidade de tempo, para com esse negócio que tem que dormir de 10 e tal. O que você faz de madrugada? Enquanto você está dormindo, tem gente estudando e aperfeiçoando seu inglês, tá? Isso, então, bota na cabeça isso. Vai passar você, né? E vai passar para você. Nós estamos aí com 3 minutos. A gente fala assim ao final o seguinte, Hélio, o que você veio aqui para falar que você não falou e que se você não der um recado para essa câmera aqui, você, por certo, né, você está com a sua assistente aqui com você, ela vai chegar para você e vai dizer o seguinte, qual é o nome dela? Ana Lívia. A Ana Lívia vai falar para você, peraí, Edson, você foi para lá, não falou disso, cara, brincadeira, pô. Não, né? Então, o que você veio aqui para falar e que você tem que falar? Na medida que você cresce, você vai perdendo algumas pessoas. Isso é inevitável. Só que não precisa ser assim. Então você pode e deve conversar com pessoas, faça amigos que tenham o mesmo convívio que você. Não adianta você amar muito empreender se tem alguém que tá lá que fala mal do dono. Então colhe com pessoas que tenham propósito. Não queira caminhar sozinho, porque não vai dar certo. Fábio, e você? O que você veio para falar que não falou ainda, que não pode perder essa oportunidade que você está falando para milhares de pessoas naquela câmera ali? Bom, se você também teve essa dificuldade, como eu tive, como o Edmo teve, e precisa de pessoas que estão com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de vida, vem conhecer a gente, vem se conectar com a gente na Escola Vencedores. Somos uma equipe lá bem enxuta, mas todo mundo que passou por lá e passa tem muito resultado e a gente quer que você tenha também. Então, fazendo um jabazinho. Aonde fica? Rua Alberto Brown. Da onde que é? Que cidade? No Brasil? Não, pode deixar que é seu brincadeira aqui. É porque eu tô falando pra... O contrato foi assinado tem um mês. Na Avenida Alberto Brown. Nova Friburgo. No centro de Nova Friburgo, na rua principal de Nova Friburgo. Do ladinho da Cian. Mais movimentada. Ao lado Quem não conhece Alberto Brown? Em cima do Mundo Verde. E em Friburgo, só que já estamos no digital também. Com a única metodologia exclusiva, onde mesmo sendo um curso online, você tem avaliação a cada 15 dias para saber exatamente onde você está evoluindo. O oratório não é só ouvir, é você praticar. Olha, eu queria agradecer muito a vocês, queria agradecer a Luana que está aqui com a gente, comandando a gente nas imagens aqui, no som, nessa Obrigado, Luana. toda bacana. Nesse programa que ele não fica na nossa sede.
Hoje a Zoom, ela leva essa imagem aí para o mundo todo. É importante o seguinte, a gente busca cada vez mais buscar qualidade. Nós não estamos satisfeitos com o que nós estamos fazendo, porque a gente acredita que sempre há algo onde a gente possa chegar e a gente possa estar entregando mais, porque o mundo hoje é das entregas de excelência. Não adianta dizer assim, eu sou bom, mas acima do bom tem o quê? Tem um muito bom. O ótimo. Não, acima do bom, do bom tem um muito bom. Depois tem o ótimo e depois tem o quê? O excelente. O excelente. Então a gente tem que buscar o tempo todo a excelência. Então, obrigado a vocês dois que estiveram aqui conosco. Eu acho que eu gostaria de externar a vocês a minha satisfação de ver dois jovens empresários entrando numa área que é uma área hoje muito complexa, porque todo mundo acha que sabe falar, todo mundo acha que sabe entregar em termos de comunicação. Agradecer também aqui a Rebeca e a Ana que estiveram aqui conosco, a nossa produção, a Ana Carolina, a Anne também, e dizer que é sempre um prazer estar com vocês e trazendo temas aqui, por certo, que possam, ao fazer com que vocês iniciem o programa, vocês iniciam de uma forma, mas ao encerrar o programa, vocês encerram esse programa, que ele encerra, mas não termina aqui hoje, porque vocês, o que receberam aqui hoje foi parte do que vocês precisam. Nós estamos sempre precisando nos comunicar, quer seja relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos, entre profissionais, ou seja, a sociedade precisa efetivamente, vocês estão vendo muitas guerras estão acontecendo por conta do quê? Da falta de comunicação. Vamos nos comunicar melhor. E foi hoje que nós tentamos aqui. Tenho certeza que você saiu melhor do que você entrou ao começar esse programa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até lá.